vai estar falando para nós sobre o tema Brilhe Vossa Luz. Boa noite, que a paz de Jesus nos ampare, e é sempre gratificante, né, ter oportunidade de falar sobre temas como este, porque no estudo algo sempre complementa o outro. Então, nós vamos começar falando de algo muito interessante, quando nós terminamos de estudar sobre o duelo, e Jesus vem nos esclarecer que devemos fazer brilhar em nós a luz. Veja que já vem um complemento muito bom. Então vejamos, quando Jesus veio ao mundo, ele é a luz do mundo. Quando ele chegou no meio de nós, a terra não estava desprovida de cultura. Nós sabíamos que a Grécia já tinha todo um esplendor cultural. Roma, até então, o mundo mais evoluído da época, o povo mais evoluído daquela época, eles traziam consigo já bibliotecas que falavam sobre a religião, sobre a ciência, sobre a filosofia, né? Mas, apesar de todo esse conhecimento cultural que já existia, o que acontecia então no presente momento quando Jesus chega no meio de nós? Veja bem, a mulher alvitada, ela tinha menos valor que um cavalo. É realidade, isso é real. O homem de bem, se perdesse os bens financeiros por uma infelicidade qualquer, ou dependendo da raça, tornava-se escravo. Era marcado a ferro e tinha o mesmo valor, era contado como um animal, como os animais. Era propriedade, passava a ser propriedade do seu senhor. Os pais podiam vender os filhos. Muito interessante. As pessoas que iam então, as pessoas que iam aos campos de batalha, se mutilados, era considerado carne inútil, tinha que ficar ali. Não tinha como. Para quê? Era perda de tempo. Então, é muito interessante. E assim, e muitos outros fatos no período histórico daquela época, era ainda valores da sociedade existente. E Jesus, essa luz, ele veio para fazer essa transformação humana, né? Veio nos apresentar a boa nova, a nova era. Por quê? Até então, aquele período histórico, eles seguiam na risca as leis, principalmente essa questão das leis, que eram brutais. Como a Ivanise falou, daqui a novas gerações vão olhar para a nossa realidade e vão falar assim: meu Deus, que coisa mais bárbara. Nós olhamos aos tempos de Jesus e pensamos: meu Deus, como o povo era bárbaro. Porque se uma criança nascia deficiente, a maioria, a vida era exterminada. Fazia parte da sociedade da época. Era comum, era natural. Se a mulher adulterava, mandava a lei que ela fosse apedrejada em praça pública até a morte. Era assim. Foi nesse contexto social que Jesus nos visita, chega, né? Por quê? Se nós formos olhar a história, nós vamos encontrar muitos precursores do cristianismo, muitos espíritos nobres que foram enviados para abrir picadas. Mas tudo acontece
no momento certo e na hora certa. Apesar da Grécia ter recebido uma das mentes mais evoluídas do século V, continuou do mesmo jeito. Sócrates falava claramente do mundo espiritual. Era um ser espiritualizado, né? Foi precursor do cristianismo, porque nos apresentou essas ideias, e ele falava constantemente do mundo das ideias, ou seja, nos apresentava o mundo espiritual. Agora, por que não vingou na época de Sócrates? Porque a humanidade, ou seja, a sociedade até então, não estava preparada para receber. E daí eu pergunto, e os tempos de Jesus? Quando Jesus chegou, estávamos, e nos dias atuais, estamos? Como andam os nossos valores íntimos para esta conexão espiritual entre o novo e o velho? Porque ele pede que brilhemos, né, que façamos, vamos brilhar, que brilhe a vossa luz. Então ele nos apresenta e diz, como todo filho de Deus, nós temos que brilhar. E como eu vou brilhar? É fazendo esse processo de transformação íntima. Então, numa sociedade brutal, Jesus veio e mostrou o contrário, né? Mas e aí? Aonde foi apresentado e como chegou Jesus e a região em que ele chegou? E por que ele veio até ali? A Galileia era uma região simples. Os povos que habitavam aquela região eram pessoas humildes. Eles viviam das belezas da terra. Eles viviam da pesca. Eles viviam da agricultura, né? Para eles era importante o conforto do lar, a família, a alimentação e a religião, e a sinagoga aos sábados. Era a vida simples da Galileia. Mas eram pessoas ingênuas, puras, porque eles até então não tinham adquirido a vã cultura que nos desperta essas coisas negativas ainda, de querer ser aquilo que nós não somos. Porque eu sei mais e o meu irmão não sabe, então eu guardo para mim. E Jesus veio nos convidar ao despertar da nossa consciência, veio nos apresentar tudo isso. Então o que ele fez? Ele viveu numa região simples, ele pregava em todos os lugares das sinagogas e sai e caminha toda a Galileia. E quem chega a Jesus naquele momento, senão as pessoas simples, doentes, os esfomeados, os estrupiados, né? E aí, os mutilados. E na nossa realidade de hoje, de espíritos que vivemos no século XXI, cheio de tecnologia, nós somos estrupiados da mente ainda. Terminamos de falar sobre o duelo. Eu desejo mal, eu grito, eu tenho raiva. Eu não consegui ainda fazer brilhar em mim essa luz que Jesus veio nos apresentar, a luz verdadeira, o amor. Porque segundo Emmanuel, o amor se instalou realmente na Terra quando o Mestre esteve conosco, porque ele nos apresentou em ação. Quando nós vamos ensinar uma criança, é muito comum que nós falemos muito e ela não entenda. Mas se de repente você pega um livro, uma figura, um quebra-cabeça e vai ensinando, ela aprende com mais facilidade. Porque é mais prático, é mais palpável. Ela não tem desenvolvido ainda o intelecto.
para aceitar determinadas coisas, determinados ensinamentos. E Jesus sabia, naquele presente momento, que a humanidade já tinha condição. Mas, como espíritos em níveis diferentes de consciência e de aprendizado, nós somos essas crianças. É tanto que nós vamos pegar o Evangelho e vamos ver Jesus ensinando as multidões através de parábolas. E toda a linguagem muito simples. Toda a linguagem era a linguagem que o povo podia entender. Para que eles tivessem condição de fazer uma análise do que realmente é o reino de Deus. Já existia entre os judeus, do povo judeu, essa consciência. E eles esperavam o Messias. Era fato. Só que, no nível mental e moral em que se encontravam, esperavam o Messias guerreiro, o Messias suntuoso, o Messias rico, que tivesse dinheiro, que pudesse ser considerado um rei. Né? Esse foi o Messias e era o Messias que era esperado. Mas por que esse Messias era esperado? Porque era a realidade moral, intelectual daquele povo. Eles esperavam esse tipo. Ninguém dá aquilo que não tem. E Jesus veio transformar essa paisagem, essa mentalidade. E quando toda ideia nova de transformação, ela não é aceita assim, né? E nós sabemos disso, que é fato. Nós nem sempre temos condição de aceitar determinadas coisas. Por exemplo, nós estudamos a imortalidade da alma, nós sabemos que o espírito é imortal. Mas o nosso irmão, que é leigo, fala, não, peraí, esse negócio de morte, de alma ir, voltar, aparecer, mas se nós formos analisar, todo mundo sabe, todos os credos sabem da existência da alma. Porque senão não falavam, é muito comum ouvirmos pessoas falar, não, fulano morreu e a alma dele anda por aí. Se a alma dele anda por aí, ele não morreu, é lógica. Mas nos falta a compreensão para entender essas coisas na íntegra. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos despertar. Ele veio nos dizer que nós somos filhos de Deus e que essa luz se faz presente em todo espírito e que cabe a cada um de nós desenvolver. Será que eu vou conseguir uma reencarnação só? Não. Às vezes nós levamos milênios e um defeito moral e permanecemos bons, né? Queremos muito cobrar a perfeição do outro, sem termos condição de olhar para dentro. A grande viagem é a viagem interior. É nesse viajar de fora para dentro que nós vamos nos autodescobrir e aprendendo a vivenciar o Evangelho. Porque é muito fácil estudar um texto e falar do Evangelho. Agora, colocar o Evangelho na nossa vida diária, nas nossas ações, já é trabalho mais dardo, né? Mais difícil. Porque nos falta essa compreensão, nos falta essa interação. Nós não temos ainda consciência e muitas vezes não entendemos por que Jesus falava assim, eu e o Pai somos um só. Porque eles viviam, devido à evolução espiritual dele, ele já vivia nessa perfeita harmonia. Agora nós vamos pegar Paulo de Tarso, que
que dizia assim: já não é mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele se iluminou, saiu, deixou o homem velho lá e reconstruiu. E fez com que o homem novo ressurgisse. E ao ressurgir, ele se conectou diretamente com Cristo. Ele se conectou com essa realidade divina que todos nós temos. Exemplos muito simples. Nas nossas tribulações diárias, quando nós tiramos 5 minutos com a prece, muda todo o panorama. Desde que a prece seja feita com amor e que ela consiga passar as paredes, se transpor, chegar lá. Porque às vezes nós oramos e não sai, fica aqui. É metódico, não funciona. Porque para funcionar eu tenho que trabalhar em mim esse processo de iluminação. E o Cristo sabia, porque Ele nos conhecia, cada um. O Evangelho nos diz que Ele curava todos. Quem se apresentava? Alguns não. Alguns Ele não curava porque não era o momento. A pessoa tinha que aprender um pouco mais, porque Ele, conhecedor de todas as leis de Deus, tinha consciência que ninguém passa aquilo que não tem que passar. Então, mesmo assim, quando Ele curava, Ele nos alertava. Ele dizia: vai, não peques mais, para que mal, pior não te aconteça. Novamente, Ele colocava ali a responsabilidade nas minhas mãos. Em outras palavras, Ele dizia: transforma o teu eu. Transforma o teu eu interior para eliminar esse tipo, né, de comportamento. Ninguém faz aquilo que não quer. E ninguém impõe a ninguém. Porque eu faço se eu quiser. Eu posso ter um problema e, em busca de auxílio, a pessoa falar isso. E eu falar assim: não, imagina, isso não vai dar certo. Então, cadê minha maturidade psicológica? Se eu não acredito, se eu não tenho fé, por que eu estou lá? Então, Jesus é esse despertar. Ele é essa luz, porque Ele é luz, né? Ele é a luz do mundo. E Ele veio para nos mostrar que nós temos condição de fazer brilhar em nós a mesma luz. Aonde Jesus fez a evolução dele, não se sabe. Mas não importa. O importante é que ele é um espírito que já caminhou, conseguiu e agora nos orienta. É comum, é muito simples. Mas como tão simples assim? Será que eu me conheço? Como é minhas atitudes diárias? Pisa no meu pé. A pessoa calma, tranquila, vira bicho. Agride. É a minha realidade ainda, né? Então, é esse tipo de atitude que Jesus veio nos ensinar e nos convidar à mudança. Vamos nos reportar ao tempo dele. Imagine, é muito difícil imaginar que o pai e a mãe, ou os pais pegam os filhos e vendam. Mas era tão comum na época dele que não fazia diferença. Mas e aí? O ir e voltar do espírito faz com que ele cresça e ele desenvolva novas leis. Porque a sociedade evolui, nós evoluímos como espírito e as leis sociais também, né? Aí, automaticamente, nós vamos desenvolvendo esse ser e essa luz vai brilhando. Muito que, às vezes, tão apagadinha, né? Mas cada ato de amor
que eu promovo ou que eu faço, eu acendo a minha luz. Por pequena que seja, por praticamente insignificante, mas ela se faz presente, né? Então, nós vamos estudar hoje um texto muito interessante, que é a parábola da lâmpada, né? Muito foi contada por ele. Como que ele ia ensinar aquele povo que eu sou responsável pela minha transformação íntima? Era como ensinar um povo simples, que não sabia ler, que não tinha acesso ao saber, principalmente porque Jesus, ele pregou em toda a região da Galileia, e comparada com a outra parte, eram povos simples, pobres, que viviam praticamente para trabalhar e manter o alimento do corpo. Ele não podia usar termos técnicos ou acadêmicos. Então, ele faz um convite através, nos conta Lucas, né? Mas veja só o que escreveu Paulo quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteira. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Isso é quando eu consigo, na minha viagem íntima, me conectar com Cristo, me conectar com Deus, compreender que eu estou aqui com uma tarefa, que eu sou um espírito imortal que tenho que caminhar para a evolução, né? Todos nós conhecemos a história de Paulo de Tarso. Ele não era um homem desprovido de saber, para a época, muito culto, filho de pessoas ricas, importantes, falava vários idiomas na época, né, dialetos, doutor da lei, tinha cargos importantes no Sinédrio, mas matava em nome de Deus, em nome da sua religião. E aí? Como aconteceu o despertar de Paulo? Todos nós sabemos como Jesus encontra Paulo e pergunta: Paulo, por que tu me persegues? Agora, imaginemos esse encontro, de encontro com essa luz. Nos diz o Evangelho que Paulo ficou cego. Não é verdade? Porque o excesso de luz também nos cega. Quando nós estamos no escuro, se a gente acende a luz, é natural que a gente veja tudo embaralhado, que não seja assim. Então foi esse o encontro, o despertar desse espírito. Nesse momento, Jesus acende no coração de Paulo de Tarso a chama dessa luz interior. E ele não deixou mais se apagar. Porque aí não é mais responsabilidade dele, do Cristo, é minha. Sou eu que sou responsável para que eu tenha condição de manter acesa a minha luz. Ele vem e desperta. Como o Evangelho nos ensina que as multidões acorriam para ser curadas. E ele curava. E muitos iam embora, nem olhavam para trás, como é o caso dos 10 leprosos, apenas um voltou. Apenas um voltou para agradecer. É a nossa realidade ainda como espírito, porque nós somos imediatistas. Eu não sei brilhar ainda. Eu sei brilhar no vão conhecimento, na cultura aparente. Mas o Espiritismo nos diz que o espírito precisa de desenvolver o intelecto dele. E nos diz também que nós desenvolvemos primeiro o nosso intelecto, depois o lado moral. É verdade, sim.
E o Cristo sabia. Mas se eu não estou pronto ainda para o lado moral, não interessa, eu sou imediatista, eu quero me curar. Só. Não importa as lições. Mas ele, por ser conhecedor da nossa realidade como espírito e olhar não apenas o momento, mas ele via tudo. O amor que ele tinha, quando ele olhava aquele ser que se apresentava ali, ele já sabia, olhava, já via o futuro, todas as encarnações, por ter esse conhecimento, né? E nós vamos encontrar na história do Evangelho os grandes despertar, porque Pedro também. Pedro era estourado, agitadíssimo, nervoso, nos representa com muita perfeição. Não acreditava. Quando Tiago chega para ele e fala para ele que tinha encontrado o Messias, imagina, mais um que anda por aí iludindo o povo. Não quis saber. Mas ele era um espírito impulsivo. E como Jesus ia pregar perto de Cafarnaum, Tiago, o irmão dele, falou, eu vou ver o Messias. E falou, vamos ver. E ele com aquilo na cabeça, mais um. Eu vou ver para crer. Não é assim que a gente faz? Eu vou lá, se der certo, se eu tomar o passe e melhorar, eu volto, mas eu não quero estudar. É sempre assim. E lá se foi Pedro. E quando ele chega, ele senta no meio da multidão e Jesus começa a pregação, ele fica em estado de êxtase. Porque ele falava assim para ele, eu conheço este homem, mas ele não conseguia identificar como, né? E a multidão se acotovelava, trazendo os doentes para que Jesus os curasse. E o que acontece? Uma mãe que chega com uma criança muito doente, e a criança paralítica, e ela não conseguia transpor a barreira, a multidão, para chegar com a criança até Jesus. E ela gritava, mestre, Rabi, cura minha filha. E Pedro, estovado, pegou a criança, furou a multidão e entregou, levou lá. Naquele momento, o olhar de Jesus cruzou com o dele. E ele ficou sem compreender, ficou em estado de graça, toda a multidão se foi e ele permaneceu ali. Porque quando o olhar dele cruzou com o de Cristo, Jesus disse para ele, Pedro, eu te esperava. Mas ele ficou aturdido, se dispersou-se a multidão e ele ficou só e ele nunca mais foi a mesma pessoa, porque ele ia pescar, tentava negar a existência, aquele encontro, não compreendia por ser um homem rústico, mas lutava contra aquilo. Até o dia que Jesus chegou para ele na praia e disse, né, que nós, oh Michael, já acabou, que nós vamos ser pescadores, que ele faria deles pescadores de almas. Então, não dá nem para ler o texto de Paulo, do Evangelho, que isso aqui é o Lucas, é bem rapidinho. Ninguém acende uma lâmpada para pôr em lugar escondido ou debaixo do alqueire, mas no velador, para que aqueles que entrem vejam a claridade. A lâmpada do teu corpo é o teu olho. Se o teu olho estiver são, todo o corpo estará iluminado. Mas se estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê
Pois se a luz que está em ti será escuridão, se o teu corpo está iluminado, não tendo parte alguma tenebrosa. Então veja que Jesus nos fala do corpo, da iluminação interior, da nossa reforma íntima, apresentando aquela multidão simples na parábola de uma lâmpada.